as imagens emblemáticas do encontro entre Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, e Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, em abril de 2018, deixaram todos otimistas sobre um possível acordo de paz definitivo entre os dois países, que, apesar de terem assinado um armistício em 1953, nunca finalizaram de fato a guerra, iniciada em 1950. 2 anos e algumas tentativas de acordos fracassados depois, um acontecimento nessa terça, dia 16, mostrou que as relações entre os países ainda são frágeis, a ponto de serem abaladas por alguns panfletos, e o conflito pode estar longe do fim. A ação que voltou a radicalizar a relação veio, é claro, da Coreia do Norte, depois da mídia estatal do país, comandado por Kim Jong-un, anunciar que no dia anterior que tomaria medidas retaliadoras contra o vizinho do Sul. Hoje, a concretização veio com a explosão do escritório de relações com a Coreia do Sul na cidade fronteiriça de Kaesong. O estopim para a explosão, em um cenário de tensões já elevadas, foi a tentativa de comunicação entre desertores da Coreia do Norte com a do Sul por meio de panfletos jogados pela fronteira. No material, os norte-coreanos denunciavam violação de direitos humanos e os planos nucleares do governo de Kim Jong-un. O acordo nuclear e outros que não saíram do papel desde a conversa entre os dois governantes em 2018, o centro de negociações entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, bem como entre esta última e os Estados Unidos, é a questão nuclear. A Coreia do Norte nega-se a interromper suas atividades nucleares e ameaça constantemente atacar os países tidos por ela como inimigos. A desmilitarização da península, bem como a desnuclearização, foram 2 pontos importantes do acordo de abril de 2018, que não saiu do papel. Além disso, os países prometiam avançar em suas relações diplomáticas, reunir famílias separadas pela guerra e até unirem-se para participar de eventos esportivos. Na esteira de acordos que não foram para frente, também está a tentativa fracassada de Donald Trump em baixar as sanções econômicas aos norte-coreanos, em troca do avanço da desnuclearização do país. Depois de alguns encontros em 2019, as relações voltaram a azedar e Kim Jong-un abriu 2020 afirmando que voltaria a realizar testes nucleares por enxergar que o cumprimento de acordo com os Estados Unidos estava sendo unilateral até o momento. Ao todo, a Coreia do Norte já realizou 6 testes nucleares em seu território desde 2006, sendo o último e o de maior magnitude o de setembro de 2017. Um estudo publicado na revista X-Science em 2018 reuniu o parecer de vários pesquisadores sobre a região onde o teste foi realizado e apontou que o poder da bomba testado pelos norte-coreanos era 10 vezes maior que a da bomba lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima, no final da Segunda Guerra Mundial. Os testes nucleares da Coreia do Norte entraram em um ciclo vicioso e a provocação a outros países. Por exemplo, veio como reação, segundo Kim Jong-un, a resolução tomada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo Kim Jong-un, a resolução tomada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, que ampliou as sanções ao país comunista como castigo por um lançamento de um foguete de longo alcance. A ação foi qualificada pelo governo norte-coreano como uma medida prática para fazer frente às hostilidades dos Estados Unidos. A ONU classificou isso como uma ameaça e abriu a porta para novas sanções. Além dessas, a União Europeia aplicou as suas, que incluem o veto à exportação de certos componentes que possam ser utilizados na fabricação de mísseis. Em resposta, a Coreia do Norte declarou o fim do cessar-fogo com a Coreia do Sul, acordado à época. A Coreia do Sul, por sua vez, iniciou exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos. Para completar, a ONU reiterou suas já conhecidas denúncias de que o governo norte-coreano tem violado os direitos humanos da população e pediu maiores investigações.
Entre os abusos documentados estão a crise alimentícia, por causa das políticas de distribuição de alimentos controlados pelo Estado, que provocam imensos níveis de desnutrição, a restrição à entrada de assistência humanitária internacional, o uso da tortura e penas cruéis impostas a quem for considerado hostil ou contrário à ideologia oficial do governo. Em maio de 2011, a Anistia Internacional divulgou imagens de satélite que mostram o crescimento dos campos de prisioneiros políticos no país. A organização estima que lá trabalhem 200 mil pessoas em condições de escravidão. Agora vamos partir para um assunto muito discutido, a divisão das Coreias. Segundo a lenda, no século anterior à era cristã, a atual península coreana foi dividida em 3 reinos: Silla, Goguryeo e Paechek. Nos séculos seguintes, o território foi disputado pelos chineses, mongóis, japoneses e russos. Em 1910, o Japão anexou a região e tentou suprimir a língua e a cultura coreana. Na Segunda Guerra Mundial, milhares de coreanos foram levados para os trabalhos forçados no país e em países sob seu domínio, mas o Japão teve que se render em 1945 e a Península Coreana foi dividida em 2 zonas de ocupação pelos vencedores da guerra, uma norte-americana no sul e outra soviética no norte, correspondendo ao antagonismo da Guerra Fria. Em 1948, são criados 2 estados, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Em 1950, os norte-coreanos invadem a do Sul. A ONU envia tropas, formadas principalmente por soldados norte-americanos que contra-atacam e ocupam a Coreia do Norte. A China entra na guerra e, em 1951, conquista Seul, a capital sul-coreana. Nova ofensiva dos Estados Unidos empurra as tropas chinesas e norte-coreanas de volta ao paralelo 38, a linha que separa as 2 Coreias. Mais de 5 milhões de pessoas morrem em 3 anos de guerra, sendo que pelo menos 2 milhões são civis. A trégua assinada em 1953 cria uma zona desmilitarizada entre as 2 Coreias, mas a guerra nunca foi oficialmente terminada. No fim dos anos 1990, as Coreias ensaiaram uma aproximação. A crise econômica da do Norte, cujo efeito mais dramático é a escassez de alimentos, o torna dependente de ajuda humanitária do Sul. O avanço do programa nuclear norte-coreano nos últimos anos, contudo, prejudica o processo de paz. O avanço do programa nuclear também prejudica a relação entre os 2 países. Os 2 países chegam à beira de um conflito em 2010, quando os norte-coreanos bombardeiam a ilha da Coreia do Sul. Isso deflagrou um dos mais graves atritos entre os 2 países, desde o armistício de 1953. Pessoal, esse foi o resumo do conflito e a história das 2 Coreias, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Amanhã tem mais. Tchau, pessoal!